É exatamente isso. São pessoas que sempre estavam lá e, assim, acho que o ideal é esse, é sempre brigar pelo melhor do clube, né? Giovanni, Bira, Ayrton, o Roberto, o Nilo. Então, são pessoas que sempre brigaram pelo correto, né? Isso aí ficou muito claro que, naquele momento, eram poucas pessoas, mas sempre bem ativas dentro do clube. E, assim, quem estava em dúvida começou a questionar, sabe, o Carlos Alberto? Todo mundo questionou, porque a gente acreditava no momento do Ceará em 2016, aquela reviravolta, que o clube estava se reconstruindo depois do Evandro ter saído. Mentiam para vocês, né, cara? Mentiam, né? Vocês... Perfeito. Eu não queria nem... Você foi no ponto. Mas é isso, cara. No ponto. O Você foi no Ceará, o ponto. Ceará era vendido da forma mentirosa. Era vendido, inclusive até o superávit era mentiroso. O time estava devendo, pegava um dinheiro emprestado para mostrar superávit. É um superávit enganoso. Enganoso. Como é que é superávit se você ficou devendo fulano e ciclano? E o pior, ninguém sabe nem quem são e a juros de quanto. Exatamente, meu amigo. Você foi no ponto. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ir para frente, né? A gente tem que pensar o agora e o futuro do clube. É como você falou, não dá mais para ficar o que passou, a gente tem que prestar contas. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. É isso que a gente está atrás. A gente quer saber por que o clube chegou nesse momento. Entendeu? Por que a gente está dessa forma? Não era para a gente estar assim. É duro falar que o rival está do jeito que está, porque foi organizado, porque foi competente, entendeu? Porque prestou conta. E a gente não. A gente teve tudo na mão. O que isso dói, isso fere. Cavalo selado passou e o Ceará não montou. Então, entendeu? Isso fere. Você vê torcedores que passaram por quarta-feira, por todos nós, a gente está com vocês, a gente quer a verdade, a gente não queria estar nesse momento. A gente queria estar em outro momento do clube, queria estar vibrando com conquistas, com campeonatos internacionais, e a gente está hoje aqui, debatendo isso. E não vamos comprar essa retórica de dizer que não é momento, vai conturbar. Eu estava até conversando com o Felipe, cara, gente, eu não conhecia o Felipe, muito bom. A gente estava conversando, cara, o Ceará vai ter que dar um passo para trás para depois seguir em frente. Perfeitamente. Essa lavagem de roupa vai ter que ser feita ou mais cedo ou mais tarde. E se for mais tarde, há uma possibilidade de não ter mais jeito, cara. A lavagem de roupa é agora. Sabe, se vai respingar ou não, mas tem que ser feito. O Ceará, essa turma tem que sair, ou tem que, pelo menos, mostrar as contas. Se não mostrar e foi constatado que houve uma improbidade administrativa ou a administração temerária, tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Não é o que o Conselho quer. O Conselho quer ver as contas, só isso. Deixa eu dar um alô aqui para o Fábio Carvalho, mandou um vintão para mim, já ganhei a minha janta aí, já vai comprar uma pizza. A voz está falhando muito. Ó. A coisa mais sombria que imaginávamos. É muito parecido com uma facção ou máfia. O que está acontecendo com o Ceará. Pior que, acredito ainda, tenha pessoas boas apoiando essa esculhambação sem notar que está se passando. Será que ainda tem gente inocente ainda apoiando essa gestão? É difícil falar pelas outras pessoas, né? Não, é difícil, Carlos Alberto. Assim, vou responder em parte até o que ele falou. Desculpa, tá, Felipe? Depois eu passo, tomei à frente. Mas, assim, se tem pessoas que ainda está, digamos, em cima do muro, né? Dessa forma, acho que esse momento chegou para dizer que não tem mais o que fazer, entendeu? Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Por que esconder tanto essa documentação da gente? Por que esconder tanto? Então, assim, eu trago para você essa pergunta, porque eu pergunto para todo mundo e todo mundo fica nesse minuto de silêncio sepulcral. Por que esconder se tudo é verdade, se tudo é transparente, se tudo é limpo, se tudo é... Cara, eu não sei nem falar para você, porque, assim, eu não tenho conhecimento de nada. Não, eu estou supondo, eu não vou ser leviano, não vou poder falar nada do que eu não sei, do que eu não vi. Então, assim, a gente quer pelo menos ver, até para defender a executiva, se for possível, dar o braço a torcer e dizer, vocês estão certos, perdão, vamos junto, se quiserem contar com a gente vai pelo bem do clube, mas não tem nada. A gente não consegue ver isso há anos.
Há anos. A gente vê sempre uma planilha apresentada lá, que eu e você podemos fazer tranquilamente, essa planilha, tá? O Felipe nem se fala, que vive com isso diariamente na empresa, mas assim, documentos... Só um adendozinho, lá na empresa tudo é timbrado, tá? Não é uma planilha solta, não. Mas assim, no nosso clube é diferente. Talvez o Ceará esteja corretíssimo e todo mundo esteja errado. A gente quer só enxergar isso, entendeu? Mas sem enxergar a gente não consegue falar nada, a gente não consegue dizer nada, casal. Isso é triste. Isso é triste. O torcedor merece respeito. Essa torcida é sofrida, meu amigo. Essa torcida é sofrida, dói demais, dói demais. Eu vou voltar aqui. Eu entrei no estádio, estava com o doutor, mais uma vez, um abraço para o doutor Germano, que foi massacrado. Um juiz, uma pessoa como o doutor Germano, os adjetivos que foram colocados para ele no jornal, na notícia que foi colocada até pelo nosso presidente, isso é uma tremenda aberração, isso é uma tremenda falta de vergonha do nosso presidente. A exposição com o doutor Germano. Eu não vou falar nem minha, nossa, assim, minha esposa já chegou e disse, não aguento mais, gente questionando, entrando no meu Instagram, nunca tive, para coisa boa não é, mas quando é coisa ruim todo mundo entra, exposição de cada um da gente, entendeu? Você tá no estádio, o pessoal começa a olhar para você, você não sabe se tá olhando assim, esses caras querem o mal do clube, ou esses caras estão lutando. É desse jeito, Casalberto. Então, assim, a gente tá lutando só por transparência, entendeu? Só por isso. Traga isso que a gente fica tranquilo. Traga isso que a torcida fica tranquila. Olha, vamos imaginar que eu seja conselheiro e seja um conselheiro inocente. Aquele conselheiro, Felipe, que a gente falava daquele torcedor de arquibancada que só se preocupa com o campo, né? Que não sabe das coisas lá de dentro, né? Aquela inocência. Vamos supor que eu seja conselheiro, mas desse nível aí. Mas mesmo eu sendo um conselheiro desse nível, inocente, acreditando nas pessoas que estão lá na diretoria, porque eu estou votando e apoiando ainda quem está na diretoria, mas uma coisa que ele não pode deixar de questionar é dizer o seguinte, cara, pensando bem, por que vocês não mostram as contas, então? Era para ele se questionar. Eu estou falando para você, conselheiro, você que está votando agarrado ainda com essa gestão temerária aí, achando que o mundo vive no mundo de Nárnia, pelo menos faça essa pergunta. Cara, se é tão correto, mostra as contas para os meninos, cara. Ponto final, cara. Isso aí. É isso que a gente tem buscado dentro do clube. Essa prestação de conta não é nada. A gente não está pedindo, eu vou repetir, vou voltar aqui um pouquinho no começo da live, o Carlos Alberto. É o básico. Na verdade, o que o diretor financeiro nos pediu um prazo de 4 dias para a apresentação dessa documentação, que seria na segunda-feira, isso era para estar. Era exposto para qualquer conselheiro que chegasse a qualquer momento. A gente chegasse, não, vamos na sala do conselho, ter acesso aqui. Como o condomínio, a hora que eu chegar aqui no condomínio, pedir as contas do condomínio, que eu moro em condomínio, o síndico, olha, tá aqui, eu vou dar o horário aqui para você olhar as contas. Perfeito. Aí é a mesma coisa de eu pedir as contas do condomínio, o condomínio se juntar com o conselho fiscal e querer me expulsar do meu apartamento. É o que eu estou querendo fazer por vocês. Exatamente isso. É exatamente isso. É exatamente isso aí. E aí vem ontem na reunião, no pedido de documentação que a gente fez ontem junto ao diretor financeiro, e aí veio aquela ladainha de paz, de vamos botar panos quentes, vamos amenizar, que não precisa disso. Não precisava, bastava vocês me ligarem. Se vocês me ligassem, a gente apresentaria o que estão pedindo aí. Eles não conseguem compreender que tem que partir da instituição. O clube que tem que estar informando, nós entramos com um pedido, nós vamos atrasar aqui um parcelamento, seja o que for, junto à Receita Federal, em prol de algo melhor para o clube, um desconto maior para a gente pagar menos imposto, ou ter uma redução de imposto, seja o que for. Não é a gente que tem que estar buscando, não. Isso tem que ser um compliance que não tem no Ceará hoje, um modelo de gestão, que isso para eles não importa. Ele não precisa prestar esclarecimento a ninguém. A concepção deles é essa. Mas não é assim não que se trabalha, não. Eles têm o dever, a obrigação de apresentar qualquer que seja
seja conta, seja contrato, seja o que for, é uma associação. Eu sou um associado, eu sou um coproprietário, né? Então, por mais que seja chato, seja um assunto batido, um repetitivo, mas é porque é tão simples, é tão básico, que fica até sem explicação, não tem um porquê. Aí eu entro, a questão Carlos Alberto, você perguntar assim, mas tem conselheiro que ainda vota? Entra na questão amizade, entra na questão que, porque conheço o fulano há muito tempo, eu não acredito que tem Cara, nada. o Ceará, gente, o Ceará fica em segundo plano para esse pessoal, gente. É isso que eu não entendo. Eu tenho diretores, eu tenho uma amizade. Eu, como um recém-conselheiro, eu fui indicado por pessoas que estão dirigindo o clube. Por ter um contato, ter uma amizade, fui designado por ele. Nem por isso eu vou passar a mão na cabeça. O Ceará é muito maior que qualquer um, que o Carlos Alberto, que o Kelvin, que eu, que o Evaldo, que o João Paulo, que o Evandro, que é um grande nome no clube. Mas ninguém é maior que a instituição, ninguém é maior que o Ceará. O Ceará tem que ser respeitado. O que fizeram com a gente ontem foi desrespeitar a instituição, não foi só a nós, não. Ele está mostrando que qualquer um que chegue para ser conselheiro dentro do clube, e nada é a mesma coisa, se não for do lado deles. É a verdadeira, essa é a sangria que existe no clube, né? Essa é a verdadeira, isso é o nome do clube que está sendo colocado aí pelos seus diretores, pelo seu presidente. O jogador, o Ailon disse que quer transparência. Não sou eu, conselheiro, não. Quem está falando é o jogador, atleta atual do clube, contratado por essa diretoria. É o poste urinando no cachorro, tá tudo às avessas. Olha, eu vi o Kelvin, dá parabéns para o Evaldo pelo podcast de ontem. Eu acho que vocês têm que permanecer mesmo, a audiência está aumentando. E tudo que eu posso, eu falo lá do podcast de vocês, porque o torcedor precisa saber do que acontece dentro do clube. Lógico, tem limites, né? Mas as coisas que vocês passam são muito interessantes. E eu vi o Kelvin ontem chateado, porque olha que a gente nem sabia que isso poderia acontecer hoje. Ele estava chateado já ontem, dizendo que foi voto vencido, né? Na questão de... Né? E aí eu digo o seguinte, tem pessoas com caráter e tem pessoas sem. Tá? E pessoas sem não tem mais como poderar, e já vem mostrando isso. Não é a primeira prova que eles dão que não tem, entendeu? Na época do acordão e tantas outras, de denigrir imagens de quem quer, que se cobra alguma coisa, esses modos operantes de atacar a pessoa, como eles tivessem um telhado de vidro, né? Até parece que lá todo mundo é santo. Ninguém tem nada na justiça, ninguém nunca paga com algum processo de alguma coisa aí errada. Todo mundo lá é justo, e outras estão lá por amor. Eu vou dizer uma coisa, esses caras devem amar demais, porque todo dia tem gente batendo nesses caras. Nesse momento, viu? Eu tô com o coração fechado. Eu vou pedir permissão, que eu vou ali pegar uma águazinha. Eu queria que o Kelvin comentasse, quais são os próximos passos. E eu vou dar a minha opinião. Eu acho que essa aí foi uma manobra que a diretoria fez, uma manobra política. Para quê? Para empurrar com a barriga esse processo aí do requerimento, para dar tempo vocês serem colocados para fora do conselho. Estão ganhando tempo. Aí eu pergunto, vocês são conselheiros, vocês podem ser tirados do conselho, mas o sócio proprietário de vocês continua como sócio proprietário. Perfeito. E na minha visão leiga, você como sócio proprietário, se você tiver no requerimento, você continua com direito, ou não, de olhar as contas. Eu vou até assim, até conversei com o Nilo antes aqui, que seria muito bom o Nilo estar aqui, que é o pessoal do jurídico. O nosso medo nesse primeiro momento, né? Medo de cortar, porque assim, teve uma manobra muito clara dentro desse cenário todo que aconteceu ultimamente, né? E aí a gente até questionou para o doutor Germano, para o Nilo, o pessoal que está mais voltado do lado direito, se a gente poderia ficar até fora da votação das emendas, que está para acontecer a qualquer momento. Porque o que é que foi? Eu não sei se o Evaldo, mais uma vez, perdão, o Evaldo ou o Felipe comentaram que eu e o Van Dijk, nós estivemos no clube terça-feira, querendo requerer a vista ao requerimento que pedia a nossa exclusão, né?
e por 3 horas a gente ficou lá, não teve acesso, e foi dito, né, pelo comitê, pelo doutor Barreto, a quem eu mando um abraço, pessoa que eu estimo bastante, que se a gente pedisse vista ao processo,